Essa questão, né, sobre o risco, né? A nossa sociedade é uma sociedade que aponta muitos erros, né? É uma sociedade cheia de padrãozinho, né? Que é estranho, porque assim, às vezes as pessoas reclamam que as pessoas não têm criatividade, por exemplo. Mas qual é um dos motivos principais, assim, das pessoas não terem criatividade, muita criatividade? É o fato delas não se arriscarem, é o fato delas terem medo de errarem, é o fato da própria sociedade elas apontarem esse erro, né? Elas não permitirem que as pessoas tenham essa liberdade de pensamento, há uma prisão de pensamento por meio de padrões assim rígidos, muito rígidos, né? Quando a gente tem uma educação de um padrão muito rígido, acaba tendo isso, né? Porque assim, o que é que acontece no nosso modelo tradicional de escola, né? A gente tem um modelo tradicional de escola que faz com que as pessoas, com que no caso os alunos, eles sejam meros agentes passivos na educação. Essa inclusive é uma das principais críticas que o Paulo Freire coloca, né? Paulo Freire coloca. E o que que acontece quando você é um sujeito passivo, né? Na educação? Você não tem interesse, né? Você não tem interesse, é simplesmente ali estuda para uma prova, aí você faz a prova e pronto. Você não tem interesse naquele conhecimento. É por isso que as pessoas, elas às vezes estudam, né? Até tiram notas legais, notas boas, mas elas não, elas depois que elas terminam o seu estudo, elas não aprendem, porque assim, elas não tinham interesse naquilo. Elas simplesmente estavam estudando para uma prova. E o que que acontece? O cérebro delas se acostuma a isso. Ele estuda para uma prova, mas ele estuda aquilo ali só para aquele objetivo específico. Ele não tem o objetivo de realmente aprender. Ele não tem o interesse naquela questão. Então ele vai simplesmente estudar para aquilo ali. Depois ele nunca mais ele vai se importar com aquela questão, né? E o nosso cérebro ele esquece essas informações que não são recolocadas, né? Você não vai estudá-las novamente. Se você estudar algo hoje, daqui a alguns anos, você passar anos e anos sem estudar nada sobre aquilo, o que acontece é que você vai esquecer a maior parte daquilo que você estudou. Isso daí já é comprovado. A gente não está falando aqui de achismo, né? Está falando aqui sobre comprovações científicas, né? Sobre o funcionamento da memória, né? Tem muitas coisas interessantes sobre o funcionamento da memória, coisas essas que eu também estudei, né? Acho bem interessante também estudar essa questão da memória. É muito importante para quem faz concurso, né? Para quem está estudando para um concurso, estudando para alguma coisa, ou mesmo alguém que realmente está querendo se aprofundar no assunto, né? É muito bom a gente poder se aprofundar no assunto, a gente poder participar de debates, por exemplo. Mas você tem que ter uma amplo conhecimento, você tem que conseguir fazer associações entre coisas, né? Associações de um modo correto, coerente, embasado. E para isso você tem que ter muito conhecimento e você tem que ter, e sua memória tem que funcionar bem, né? Para que você possa lembrar dessas coisas todas, né? De tantas coisas. Então, uma das coisas que é importante é esse interesse, né? Pelo conhecimento, pelo estudo, e não usá-lo como um mero instrumento para poder obter um diploma, né? Essa é uma das questões. É da educação como um fim e não como um meio. Essa é uma crítica que eu achei bem interessante que um educador falou numa palestra, né? Que o problema do nosso modelo de um dos principais problemas do nosso modelo de educação é justamente porque a educação ela é um meio, né? E não um fim, né? Então assim, isso fica bem claro, né, pra gente quando a gente vê pessoas aí que às vezes até têm uma certa formação, mas infelizmente elas
aparentemente elas não demonstram ter aquele conhecimento que elas deveriam ter, né? Justamente esse pode ser um dos motivos, né? Claro que podem ter outros motivos, né? Mas esse com certeza é um dos motivos principais, né? O que preocupa realmente bastante em relação a essa questão da educação é que as pessoas não têm o conhecimento básico sobre as questões. É isso que me preocupa mais, né? Geralmente quando se vai se debater com uma pessoa sobre algumas questões, você percebe que ela não tem os fundamentos básicos sobre as ciências, né? Aquele conhecimento fundamental mesmo sobre a história, sobre a política, sobre a filosofia, sobre sociologia, enfim, sobre tudo aquilo que a gente estuda durante tantos anos na escola. Você fica pensando assim, poxa, essa pessoa às vezes dá a impressão que nunca pisou o pé numa escola, né? Devido às falhas, o excesso de falhas que ela comete, né? Na verdade, toda a construção de raciocínio dela é só aquele senso comum que a gente vê sempre, que é uma mera reprodução, geralmente, do que a gente vê na mídia, né? Ela simplesmente reproduz aquele pensamento mais simplista sobre as questões e infelizmente elas acham que elas sabem muita coisa sobre questões extremamente complexas que mesmo pessoas que estudam muito, né, às vezes não sabe, não se colocam como alguém que sabe tanto da questão, porque sabe a complexidade que é aquela questão, né? Então isso é bem importante da gente deixar claro, né? Aí qual é o problema disso? O problema disso é que todas essas pessoas são agentes que vão estar no ambiente de trabalho, né? Vão ser alguns educadores, professores. Alguns deles serão empresários, alguns deles serão políticos, né? Então, assim, todos esses agentes são reflexos dessa sociedade, né? Então, se a gente tem essa cultura desse modelo de educação atrasado, o que a gente vai ter é uma maioria de pessoas em todas as esferas, em todos os lugares, pessoas que são despreparadas, né? Que são despreparadas, totalmente despreparadas, né? E eu acho que assim, a gente chegou ao extremo agora com a eleição de Bolsonaro, porque o que é que acontece? Bom, já é certo, já é evidente que a maioria das pessoas são despreparadas intelectualmente falando, mas todas essas pessoas têm o direito de voto, né? Uma democracia, né? Eu não estou aqui querendo dizer que a democracia não é um modelo correto, não é o melhor modelo, mas é uma crítica que eu acho que é válida, né? Não a democracia em si, mas o quão a democracia torna-se frágil, torna-se algo assim que não tão relevante, tão importante, quando a gente tem uma sociedade burra, né? Quando a gente tem uma sociedade que não tem a capacidade de distinguir o que é bom, o que é ruim, de avaliar minimamente quem é alguém preparado ou não, e justamente votam naquela pessoa que representa justamente aquele pensamento do senso comum, né? Então é muito fácil para os meios de comunicação, de modo geral, manipularem uma sociedade como a nossa. Às vezes eu fico pensando, talvez em outros países esse tipo de manipulação não ocorreria, não a esse nível que a gente chegou, né? Creio eu que não. Claro que eu não estou citando aqui nações parecidas com o Brasil, eu cito aqui nações que têm um índice de desenvolvimento, um índice de educação muito melhor do que o nosso. E é aí que está um dos problemas graves.
Às vezes a gente ataca muito o fruto, né? Que no caso é o Bolsonaro. Mas a gente não ataca a raiz do problema. O que é que gerou tudo isso? E a principal raiz desse problema é justamente a educação, né? É claro que a gente sabe que não é do interesse da maioria da elite brasileira que o povo seja bem educado, né? Tanto é que hoje o ataque maior é feito justamente aos intelectuais, justamente à academia, querendo desmerecer aqueles que realmente se estudam, aqueles que realmente se preparam, aqueles que realmente têm conhecimentos sobre suas áreas, às vezes até